Deus abençoe, pessoal. Vai ser lido Romanos capítulo 1, do 18 em diante. Já tive uma pregação lendo esse capítulo para vocês, tá? Mas Deus não quis essa pregação, quis que eu refizesse essa pregação, tá? Por um motivo assim, até não vou falar bobo, porque se Deus não quis, né? Eu tive uma opinião minha que Deus não aprovou, eu não vou falar qual. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não vai ouvir mais, porque foi retirado do YouTube, tá? Dei uma opinião contrária à vontade de Deus sobre o assunto dos homossexuais. E Deus não se agradou e falou, vai tirar a pregação e vai fazer outra, vai refazer a pregação, tá? Então agora eu vou pensar com a cabeça de Deus, porque nem tudo, muitas vezes a gente acha normal, algumas situações, e Deus fala que não é, tá? E então vamos fazer o seguinte, vamos ler e deixar fluir a pregação, como sempre é feito aqui. Tá bom, então vamos lá. Romanos 1, né, versículo 18. Começando a leitura, ó. Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então, esse primeiro versículo já está falando a ira contra o quê? Todos os pecados, todos, tá? Não tô aqui batendo um martelo só em um pecado, não. Esse pecado, ele não é maior do que outros, tá? O pecado, para Deus é pecado, e ponto, tá? Não é porque homossexual, né? Ele tem um pecado diferenciado. Esse pecado é maior, né, do que um ladrão, do que um adúltero. Não, para Deus tudo é pecado, tá? A balança tá na mesma medida. O julgamento também, tá? Ninguém tá falando que eles são mais pecadores do que um adúltero, tá bom? É tudo igual pro Senhor. Tá, retomando aqui, né? Então, eu vou ler de novo, porque mesmo que eu perder tempo, a gente não perde tempo lendo Bíblia. Mas é consumido os segundos rápido aqui, né? Mas eu acho necessário a gente meditar em cada versículo. Eu vou ler de novo para vocês. Ó, presta atenção. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus, né? Então, as pessoas não conhecem a Deus muitas vezes porque tem exemplos, né? Até dentro de casa, e acaba se afastando de Deus, não conhecendo o verdadeiro evangelho, né? Muitos LGBT implantaram também a Bíblia LGBT, uma Bíblia, né, torcida. Então, as más ações dessas pessoas atrapalham as pessoas que querem conhecer a Deus, tá? Então, é isso que nós estamos falando. Aí, continuando, ó. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vista claramente, né? Gente, desde que quando o mundo é mundo, nós estamos vendo, né, os feitos de Deus, né? Glorificamos a Deus por muitos milagres, muitos acontecimentos, né? Manifesto. E nós sabemos, né, que Deus todo o tempo ele está mostrando o seu poder, né? O seu poder invisível por meio desse, né, muitas vezes de acontecimentos milagrosos, de coisas que não tem como nós não vermos Deus. Por isso que ele fala, né? Eu vou ler de novo, ó. Desde que Deus criou o mundo, tá? Desde que o mundo é mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina tem sido vista claramente, tá? Isso aí não tem como revogar. É isso aí. Nós conseguimos ver Deus através dos feitos, né? Através dos milagres. Aí, continuando. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma.
Então, muitas vezes a gente não tá lendo uma Bíblia, não tá pregando, não tá falando de Jesus para aquela pessoa. Mas aquela pessoa, ela não vai conseguir, né, sair fora de um julgamento, né? Porque até mesmo porque Deus lá fala, né, em Romanos capítulo 2, que a pessoa ela vai responder pela consciência, nem tudo vai ser pela lei, tá? A lei muitas vezes até mata uma pessoa, porque ela estuda tanto Bíblia, tanto teofania, tanto teologia, tanto sei lá o que ela acaba se confundindo toda, esquecendo, né? Deixando o Espírito Santo de Deus ensinar. Então aqui ele está falando que não vai ter desculpa, porque por causa desses feitos, né, pelas coisas já criadas por Deus, então tem coisas que nem cientista, nem ninguém pode explicar, né? Então é isso que Deus está falando aqui, né? Que você não vai ter desculpa, mesmo você não conhecendo Bíblia, chegar lá e falar, mas eu não conhecia, eu não sabia. Deus está falando que são os feitos dele, né? Só as coisas maravilhosas que você tem visto, você vai ser culpado, tá? Então você não vai ter desculpa nenhuma. Você vai ser culpado, tá? Então não tem como sair fora. Não tem como se defender diante de Deus. Não tem como. Aí ele continua aqui, né? No 21, né? Eles sabem quem Deus é, olha só, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Então tá falando dos seres humanos, sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece. E não agradece a Deus por nada, né? Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos, foi o que eu contei aí, né? Mas enfim, voltando pra cá, olha só. Aí o 22, ó, eles dizem que são sábios, mas são tolos, é o que eu tô falando aqui. Eles se acham muito sábios, né? Estudaram muito, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Aí entra também a tolice do ser humano, né? No mundo, Índia, infelizmente, adora o que? A vaca, né? Não come, o boi não come a vaca, não, né? Eles adoram os animais de uma tal forma que eles servem os animais. Os animais não são para servi-los, né? Igual Deus fala, né? Na Bíblia, que os animais foram feitos para nos servir. Lá não, eles trocaram, essa é a verdade também. Então, isso que eu tô falando aqui. Isso já entra uma maldição num país, muitas vezes. Porque o país, ele começa a adorar animais de 4 patas, olha só. Animais que se arrastam pelo chão, né? Eles criam ídolos, muitas vezes até o próprio ser humano, né? Tem gente que ama mais o filho do que a Deus, mais o marido, o noivo. Ela ama tanto aquela pessoa que ela seria capaz de tirar a própria vida por causa daquela pessoa. Então ela levantou um ídolo, ela levantou um Deus. Então olha as besteiras que o ser humano faz. Então quando Deus fala isso, né, que em vez de adorarem a Deus, o imortal adoram ídolos, né? Em vez de adorar o Criador, adoram criaturas, né? Igual a Deus, né? Ele é criador de todas as coisas. Então ele criou o quê? O ser humano. Então a Maria, mãe de Deus, que na verdade foi mãe de Jesus, ela foi uma mãe, né? Nós sabemos, devemos respeitar, foi escolhida como mulher santa, gerou um fruto santo, mas ela não é mãe de Deus, ela não tem esse peso que as pessoas colocaram. Eles adoram uma criatura. Eles têm que adorar o Criador. Maria passa a ser o quê? Né? Um ídolo. Uma deusa. Então é isso que Deus está falando. Por causa dessas tolices, entra o quê? Entra a pessoa, ela acaba sendo cativa por um pecado. Todo pecado faz você ser prisioneiro dele. Todo pecado que você não conserta, que você não se arrepende, não retorna para Deus, você passa a ser prisioneiro dele. Muitas vezes até aquele pecado em si, você não é cativa, mas vai abrir uma outra situação, Deus vai permitir uma outra situação para que o diabo vai te enlaçar.
Por isso que a gente costuma dizer que um abismo chama outro abismo. Muitas vezes seu pecado é pequeno, mas você não consegue reconhecer aquele pecado. Então ele vai entrar de outra forma, muito mais forte em outra situação da sua vida, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses pecados que eles crescem, né? Porque eles não são amputados, não são cortados pela raiz. Tá? Então, quando ele fala aqui, ó, eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos. Olha só. Ou, né? Eles se parecem, olha, eles adoram ídolos, se parecem com seres humanos ou com pássaros. Aí entra a imaginação de cada idólatra, né? Aí ele vê aqui, ó, por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Aí entra, né? O lesbianismo, o homossexual, entra os desejos, a bestialidade, entra os desejos, a lasciva, os desejos, a sujeira de uma pessoa. Ela começa a ter um desejo que não era para ter. Ela poderia ter um autodomínio, ter um controle daquilo que o diabo está falando no subconsciente dela. Mas ela não tem esse controle, porque ela começou primeiro com coisinhas pequenas. Eu amo tanto o meu namorado, tanto o meu marido, que eu sou capaz de tirar minha vida se eu perder. Se eu perder o meu marido, a minha vida acaba. Eu tô cansada e careca de ouvir isso de mulheres, mães, que tem 3, 4 filhos. Ela fala, se meu marido morrer, ou se meu marido me largar, a minha vida acaba. Eu seria capaz de tirar minha vida. Então imagina você ouvir isso, uma mãe que tem 3 filhos. Você pensa o quê? Gente, mas cadê o amor dessa mãe pelos filhos? Será que o amor dela é só o marido? Então ela destruiria uma família, ela destruiria a própria vida por causa do amor de um homem? Então, gente, é isso que a gente está falando aqui. Idolatria, né? Coisas muitas vezes pequenas. Pode sim você ter grandes problemas se você não consertar essa idolatria agora. Ela falou, eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Então, o versículo 25 fala que as pessoas estão trocando a verdade sobre Deus pela mentira. Elas adoram e servem as coisas, né? E no caso, coisas ou pessoas que Deus criou, né? Em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. Então, tá deixando bem claro que a gente tem que vigiar muito para ver o que nós estamos idolatrando. Servir coisas, eu adoro mais o meu carro, né, do que a minha família. Eu não tenho coragem, né, pode estar chovendo torrencialmente, mas eu não tenho coragem de prestar meu carro para ninguém, ou levar ninguém no hospital, ou, né, colocar uma criança dentro do carro porque vai sujar o carro. Então, enfim, gente, imaginação é só vocês pensarem o que vocês idolatram, o que é mais importante, né? A coisa ou uma pessoa, né? Os seus pertencem ou a vida de uma pessoa que de repente está precisando daquela ajuda e você jamais colocaria, né, num dia chuvoso, o seu carro para carregar alguém porque vai sujar de lama. Então você passa a idolatrar o seu carro. Então isso parece pouco, parece pequeno, mas não é. Isso vai abrir uma porta do inferno para o diabo trabalhar na sua mente. E aí quando vê, você já está fazendo isso aí, essas coisas, né, que você condena hoje e que de repente você está fazendo também. Então, porque você abriu a porta do inferno por causa de uma besteira, por causa de um bem material, entendeu? É isso que eu tô falando. Muitas vezes não é um pecado enorme. O diabo, ele vai comendo pelas beiradas, ele vai colocando coisas pequenininhas. É igual a um sentimento. Eu tenho uma raiva, uma relia daquela pessoa, ela me dá uma raiva. Mas você não pede perdão dessa raiva, você não repreende, você não luta contra aquele sentimento, né? Aquilo. Muitas vezes nem é uma raiva. Eu vou até andar para trás. Muitas vezes é uma mágoazinha. Ficou uma mágoa ali, né? Você não pediu perdão daquela mágoa, você não consertou aquela situação. Aí quando vê, você já tá com raiva, você já tá se irando com aquela pessoa. E quando menos você olha para trás, você vê, né? Você fala, eu tenho ódio.
Se eu pudesse, eu matava. Se eu pudesse, eu exterminava essa pessoa da face da terra, né? É isso que eu tô te falando. São coisas pequenas que pode ter um crescimento para a morte, né? Então, por isso que a palavra de Deus fala que o pecado, ele gerado, né? Ele te conduz à morte. Se você deixar esse pecado ir crescendo na sua mente, ele vai te levar para o caminho da morte. É perigoso, tá? O pecado gerado pode matar, pode destruir uma pessoa, tá? Até literalmente, tá? Até literalmente. Porque você tem que estar dando frutos bons, tá? A pessoa que ficar na terra, né, tirando a energia de outra árvore, vamos entender, de outra pessoa, né, vai ser arrancada, porque a árvore que não dá bons frutos é arrancada e lançada no fogo. Deus deixa bem claro isso. Então, você ou dá bom fruto, ou você vai ser arrancado, porque você não serve para nada. Então, Deus primeiro, ele vai trabalhar na sua mente, ele vai mostrar o que é certo para você, tá? Para você fazer a sua escolha. Ele vai dar um tempo para você frutificar, claro, né? Mas se você continua estagnado, né, numa água parada, aí com certeza você não tem como continuar na terra, né? Vamos nesse 26, né? Vamos pro 26, ó. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus a entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais, as relações... pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. Então, até as mulheres, tá? Não só homens. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. O homem tem relações vergonhosas com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa do seu erro. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Então, acaba você sendo entregue aos maus pensamentos. Então, você vê, tem pensamentos que não são seus, né? O diabo fala em primeira pessoa, melhor, o diabo finge, né? Ele é mais ou menos isso mesmo, para vocês entenderem. Fala em primeira pessoa. Como assim? Você vai achar que é você que quer, que é você que está pensando. Então ele vai fingir que é você. Ele vai falar em primeira pessoa, né? Mas na verdade não é você, é ele. Então você vai ter que distinguir e ir para cima daquele mau pensamento e não aceitar, né? Então tem que ter muito cuidado. Então, ó, os maus pensamentos, olha só. Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Porque, como eu falei, se você gerar um pensamento, você permitir aquele pensamento ser gerado, você não repreender e você não partir para cima daquele pensamento errado, aquilo, com certeza, vai se tornar real para você, vai se materializar para você. Porque quando vê, você já está efetuando aquele pensamento. Você já está, sem querer, querendo, né? Sem querer, você vai pensar, poxa, isso é errado. Você vai ter toda uma consciência daquilo que você está fazendo. Mas o desejo vai ser mais forte. Porque você, olha só, hein, ó, o princípio de tudo foi esse. Você não consertou um pequenino pecado. Você não pediu perdão de uma coisinha que você achava muito pequena. Aquilo foi crescendo de uma tal forma que a partir da hora Deus te entrega os seus pensamentos e permite que o diabo trabalhe nos seus pensamentos. Se você não tiver Deus com você, você não consegue cancelar esses pensamentos. E quando vê, ele já gerou a morte, ele já se materializou, ele já foi efetuado, tá? Então é isso que eu tô te falando. Se você não conserta uma mágoa, aquela mágoa se transforma em uma raiva, a raiva se transforma em um ódio, quando vê, você já está matando aquela pessoa. Porque você não consertou uma simples mágoa, uma simples rixazinha que você tinha. Coisa pequena, né? Que foi se tornando um monstro. Ó, 29. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúme, crime de morte, brigas, mentiras e malícias. Tudo isso aí, tá? Do diabo, né?
cheio de todo tipo de perversidade, ó, maldade, ganância, vício, ciúme. Olha o ciúme aí, ó, que as pessoas falam que isso aí é a forma dele demonstrar que me ama. Olha o ciúme aí. Crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, caluniam, ó, e falam mal um dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem os pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continua a fazê-las. E pior ainda, aprova os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Aí é interessante que eu falei para vocês lerem, eu não sei, eu acho que eu citei Romanos 2, né? Que você vai ser julgado pela sua consciência. Então cuidado, tá? Cuidado, torça mesmo, para você não cair e bater a cabeça numa pedra e morrer. Porque a partir da hora que você sai desse plano aqui, acabou para você. Não tem como reverter a situação. Então, deixa bem claro, quer ver? Eu vou ver se eu acho, já que eu tô no 2, eu citei o 2, mas eu vou ver se dá tempo de ler, quer ver? Vamos ler o 12 aqui, só para dar um entendimento melhor. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Tá? Todas aquelas pessoas que pecam sem conhecer a palavra de Deus, ela, obviamente, né, vai se perder, né? Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela, tá? Então tem essas dois caminhos. Aquela pessoa que não conhece se perde, obviamente, porque não conhece. Aquelas que conhecem vai ser julgado pelo que ouviu, pelo que conheceu. Agora o 13, ó. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda, tá? Então não adianta você estar me ouvindo, blá, 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 e não estar colocando em prática, também não vai adiantar nada pra você. Isso não vai... vamos ler, então, vamos passar aqui pra baixo, olha. Vamos ler o 15, né? Ó, o 15. Não, eu vou ler o 14, senão vocês não vão entender o 15, ó. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostram que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Então aqui está deixando bem claro, mesmo você não tendo a lei, mas se você fizer o que a lei manda, você vai ser sua própria lei, claro. Tem muita gente boa, né, que se diz bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eles têm a lei deles, né, eles têm os princípios deles, mas não quer dizer que não vai perder a salvação deles, por isso. Mas vai ter um julgamento em cima dessa consciência de cada pessoa. Porque eles vão falar, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sempre trabalhei, sempre fui muito honesto, papapá, mas olha só, isso não vai contar para você ser salvo. Isso não quer dizer nada para Deus. Porque olha só, aí eu vou, onde eu tô aqui, peraí, tá. Aí vou no 16, ó. E de acordo com o evangelho, aí o 15, eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. Né? Acertou, foi assertivo em algumas questões que a lei manda, legal, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, tá, fez direitinho. Por quê? Por que você fez tudo certinho, algumas coisas, né? A própria consciência, a sua própria consciência vai mostrar que isso é verdade, que isso é bom, ó. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Então você vai ser julgado pela sua consciência. Porque um pedófilo sabe que estrupar uma criança é errado, porque a consciência dele o acusa. Então, quando houver o julgamento, vai ter uma consciência também para os defender e para os acusar. A falar, e de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará, olha só, os pensamentos secretos de todas as pessoas. Então, não pensa você, que se você der asa para pensamentos que você vê,
que lá no seu subconsciente, lá no seu íntimo, você está vendo que aquilo não vem de Deus, que aquilo ali, você teria vergonha de confessar isso diante de um psicólogo, diante de um amigo, de qualquer pessoa. Até você abrir a boca para orar, você teria vergonha. Porque você fala, não, isso não passou na minha cabeça, eu não dei asa para esse pensamento. Por quê? Porque a sua consciência está dizendo que você está gerando um pensamento satânico, demoníaco. Você vai ser acusado e você pode perder a salvação por não estar repreendendo esse pensamento. Aí que entra a diferença. A sua consciência vai te ajudar a condenar, vai te condenar ou te absolver. A sua consciência. Então não é só a lei. Você pode até conhecer a Bíblia inteirinha, mas se você não viver a Bíblia, que no caso é repreender um pensamento, você não está vivendo a Bíblia. Né? Você vai para uma igreja, você abre uma Bíblia, você conhece a Bíblia, mas você não repreende um pensamento, pode ter certeza que no dia do seu julgamento, a hora que você sair desse plano aqui, Deus vai falar, olha, vai passar para você como se fosse um telão a sua vida. Vai falar, tá vendo aquele pensamento ali? Por que você não repreendeu? Por que você gostou de estar pensando aquilo? Por que você alimentou esse pensamento? Se você tem até vergonha de falar desse pensamento, se você sabe que esse pensamento é sujo, por quê? A sua consciência estava te condenando. E você continuou alimentando, dando asas à imaginação. Então você vai ser julgado e pode perder a salvação. Então muito cuidado com os seus pensamentos. Gente, eu vou continuar agora em outra parte, porque não dá mais para continuar lendo. Então tá, nós lemos Romanos capítulo 1, 18 até o Romanos 2. Li um pouquinho para vocês entenderem sobre essa consciência, né? Que vocês vão responder. Tá, então em 1 Coríntios 6, 9, 10, eu também, essa aqui eu já anotei no meu caderninho aqui, ó. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus, tá? Então é isso que eu tô falando aqui. Tá tudo na mesma balança. Não tem como. Não tem uma medida. Não tem uma forma de você querer se defender. Ah, não, mas ser adulto é diferente de ser homossexual. Ah, ser ladrão é muito diferente. Não é, gente, não é. Tá tudo no mesmo patamar. Tá tudo na mesma medida, tá? Tá tudo na mesma balança, tá? É isso que eu tô te falando. Tanto que no versículo 11 ainda fala mais um pouquinho assim, ó, alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito nosso Deus. Então não importa o que você seja, qualquer um desses aqui vai te levar para o inferno, tá? Então você não é diferente para Deus. E aqui está falando que muitos dessas pessoas foram assim, mas foram lavados para pertencer a Deus e foram aceitos por Ele, tá? Então você tem como se lavar, se limpar. Agora, se você não quiser, aí é um problema seu, né? Tá, então eu tenho lá também em Levítico 18, 22, e o versículo 23 também é interessante, tá? Que deixa bem claro. Agora a gente vai entrar sobre, eu vou ler. Não se deite com um homem como se deita com uma mulher. Isto é abominável. Então, tanto no Velho quanto no Novo, nós vemos que Deus não abre mão. Isso aí é imundícia, é abominável diante de Deus. Ao versículo 23, não te deitarás, agora vem a bestialidade, com animal algum, tornar-te-eis impuro. A mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele. Isto é igualmente uma impureza. E também eu li uma matéria, um tempo atrás, falando sobre a Alemanha, que a Alemanha tentava proibir o sexo com animais. Olha só, tentava. Ela estava colocando uma multa, eu acho que uma multa de 25 mil euros, para que, né, fosse comprovado que essa pessoa estava se deitando, né, que seria se deitando com um animal. Olha só que coisa absurda, né, equivale, acho que era 65 mil reais, tá, para quem praticasse essa bestialidade, tá. Eu acho que isso aí acho que foi em 2012 que eu vi isso. Imagina, uma matéria de 2012, já estava, né, nessa gravidade.
só havia uma multa de 25 mil euros, que equivale a 65 mil reais, né, para quem cometesse bestialidade. Imagina hoje, eu não sei como é que tá, eu não busquei saber, mas em 2012 estava esse processo, né? Agora, no Canadá, em 2016, tá? Dizem que foi legalizado. Eu li que foi legalizado relações sexuais entre humanos e animais. Isso em 2016 eu li, tá? Eu li uma matéria de 2016. Imagina, né? Eu li sobre esse homem, né? Que ele foi absorvido, né? Dessa condenação. Ele foi até engraçado, foi até assim. Ele teve uma condenação de 13 anos, tá? 13 anos ele ia pagar porque ele estrupou alguém da família, acho que uma criança, mas ele foi absolvido do crime de bestialidade. Olha que coisa horrível, gente. Imagina, ele teve 13 anos a uma criança, tá? Isso é agora, né? Ou melhor, isso é na época, em 2016, tá? Que já tinha legalizado relações sexuais entre homens e animais. Agora, você imagina hoje, como é que deve estar o Canadá? Daqui a pouco eles estão legalizando que um adulto pode ter relação sexual com uma criança, que pai e mãe pode, ou melhor, que mãe e filho pode ter uma relação sexual, que vai ter relação sexual irmão com irmão. Tudo vai se tornar natural. Né? Vão dar nome para todo esse tipo de sujeira. Tudo vai ter um nome, tá? Mas enfim, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Fala assim, ó. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para... Vou continuar batendo na mesma tecla, tá? Marginais... e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais e para os outros assassinos, e para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Então tá, aqui tá deixando bem claro que a lei, a palavra de Deus, quem fala que não é, né, que eu já vi um pastor renomado aí falando, que a igreja não é lugar para gay, que é lá, se eles quiserem, eles que vão pro clube gay, né, aqui na igreja não é lugar para isso. Não vou falar o nome, porque isso não vem ao caso. Mas aqui, olha só em 1 Timóteo o que é que tá falando. Né? Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos e os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. A palavra de Deus são para essas pessoas. Aí não tem esse negócio que você se acha muito santo, não. Que muitas vezes você vai para o inferno por causa de um pensamento que você não interrompeu. Tá? Aí muitas vezes quem pratica, você acha mais pecador do que quem pensa, do que quem alimenta um pensamento sujo. É a mesma coisa para Deus. Fala aqui, ó, são feitas também para os que matam os seus pais, olha só, hein? E para os outros assassinos, e para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, olha só, os mentirosos, e que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento, tá? Então, gente, falando um pouquinho dessa Bíblia LGBT, tá? Que o nome é Fora do Armário. Tá, então eu vou ler aqui 1 João 4, que ele fala assim, ó, amados, não dei crédito a todos os que se dizem inspirados, antes examine os espíritos para saber se vem de Deus, pois no mundo já apareceram muitos falsos profetas, tá? Então é para ficar com isso aí. Então nem tudo que se diz inspirado, tá? Manda-se examinar e ver se realmente esse espírito, tá? Vem de Deus. Tá? Satanás, ele não é um inovador, muito pelo contrário, ele é imitador. Obviamente, ele ia imitar, ele ia criar uma Bíblia, porque isso ia confundir, principalmente essa geração nova aí, né? Que os gays agora estão adotando, crianças estão criando, né? Tendo família, né?
dizem ser uma família, que não posso considerar uma família, porque uma família é de pai, mãe, filho, né? Tudo bonitinho. Então eles adotam e ali eles vão criando aquela criança com essa mente aberta, tá? Aberta para a sujeira, para o mundanismo. Então tem que ter muito cuidado, tá? Mas voltando a falar de Satanás, que eu comecei a falar que ele não é inovador, ele não inova, ele não cria nada, ele imita, tá? Então pensa nisso. O diabo, obviamente, ele jamais ele vai negar o nome, nada a respeito de Jesus. Ele nunca vai negar. Então, obviamente, ele vai criar uma Bíblia, porque ele não é doido de negar. Tá, então, deixa eu ler 2 Coríntios 11, 14, né? Porque nem todo mundo que tá ouvindo essa pregação conhece Bíblia. Então, fala assim, ó. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, tá? Então, é muito importante. Depois, eu acho que eu vou achar aqui, Gálatas 1:8, também é bom, né? Gálatas 1:8, que fala assim, ó. Mas, se alguém mesmo, que seja nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, tá? Então, olha só. Mesmo um anjo do céu. Então, você vê que fala, né? Bem claro aqui, em 1 Coríntios 11, 14, que ele se disfarça em anjo de luz. E logo aqui, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, fala, mas se algum anjo do céu, só que ele não é do céu do inferno, mas vai se disfarçar em anjo do céu, tá? Anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, tá? Então, vigia mesmo. Então, gente, agora o que é o importante, né? Eu quero falar mais um pouquinho. Que se a pessoa ela quer mudar, independente do desejo, do pensamento, tá? Pecaminoso dela, ela nunca pode se achar imunda, suja, porque eu já falei, né? Que Deus, a palavra de Deus foi feita para os desprezíveis, as pessoas que não se acham ninguém, que se acham suja, né? É para isso que a palavra de Deus existe, tá? Não foi para o santo. Então, em 1 Coríntios 10, 13, tá? Não, primeiro eu vou voltar. Nós vamos ter que reconhecer o pecado, tá? Antes de ler, primeiro é necessário reconhecer o pecado, se arrepender, não mais ceder à tentação, né? Então isso é muito importante. Então 1 Coríntios 10, versículo 13, fala assim, ó. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Então, se você andar com Deus, andar nesse passo aí que eu tô falando, né? Nesse primeiro passo, que é reconhecer o pecado. Se você não reconhece, não tem conversa, não tem como Deus trabalhar. Se arrepender, o que é se arrepender? Buscar não repetir esse erro, né? Se apegar a Deus, tá? Não ceder àquela tentação. Por isso que fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você vai resistir, isso já é o primeiro passo. Mas com Deus, com a ajuda de Deus. Por isso que entra 1 Coríntios 10, 13. Que as tentações que vocês têm de enfrentar, quem tem? As pessoas que estão com Deus, tá? Com Deus. São as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Então, quando você está com Deus, você tem essa força que vem do céu para te ajudar a dizer não, a resistir, tá? Tá? Então, uma vez você purificado, tá? Você reconhecendo o seu pecado, você vai ser purificado do pecado, né? Porque você reconheceu essa transgressão, tá? Você vai começar uma vida nova, tá?
E até acho que é Salmo, né, capítulo 51, versículo 7, fala, né, que Davi falava: tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então quem pode fazer isso é só o Senhor Jesus Cristo, tá? Não vai ser terapeuta, nem psiquiatra, nem psicanalista, nem psicólogo, ninguém pode te ajudar, somente o Senhor Jesus. Então, como eu sempre digo, né? O diabo, ele quer envergonhar, né? Nos envergonhar. Porque nós somos a semelhança do Deus vivo, igual em Tiago 3,9, né? Que Deus fala. Somos criaturas de Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, nós somos criados à imagem do Deus Altíssimo, né? Lá em Gênesis 1,26 também, se vocês lerem, você vai ver. Então, ele quer te envergonhar, ele quer envergonhar o templo do Espírito Santo. Porque ele sabe que nós somos semelhança do Deus vivo. Então, tudo que for, né, berração, imundície, ele quer. Né, o apóstolo Paulo, ele mostrou duas classificações para os homossexuais. O próprio apóstolo Paulo, se você ler, você vai ver, né? E hoje é falado muito, eu até nem entendo muito dessas questões, não, vou ser sincera, né? Que são os afeminados e os sodomitas. A Bíblia fala dos afeminados, né? A Bíblia deixa bem claro, né? E os sodomitas. Então, no nosso tempo é falado de muitas questões que não tem como você registrar tudo, né? Cada uma situação tem um nome, então é horroroso, não tem nem como você saber quem é o que, né? Então, olha só. Sodomita, tá? Seria homem com homem ou mulher com mulher, tá? Então, esse é o sodomita, tá? Então, contrato libidinoso, esse seria o sodomita. Quando você lê sodomita na Bíblia, você vai entender que é homem com homem, mulher com mulher. Agora fala os efeminados, né, que tem na palavra de Deus, fala que não herdarão o reino de Deus. Os efeminados, né, ele constitui-se em quê? Né, nos passivos. Que seriam os passivos? Né, que abusam de si mesmo, tá? Como se eles fossem mulheres com homens. Não sei se vocês estão me entendendo. É um homem que quer ser uma mulher, se veste como uma mulher e tem relação com um homem e entende que é uma mulher. E não é um homem. Enfim, não sei se eu enrolei. Mas tá, esses são os efeminados que a Bíblia também fala. Agora, o sodomita, por sua vez, é o que está representando o ativo, tá? Seria o másculo na relação, o hétero na relação, tá? Mas que ele mantém relações sexuais com o homem, tá? Ele se diz homem, ele pega um travesti ou então até um homem, mas ele continua dizendo que ele é homem. Esse é o sodomita, tá? Eu espero que eu consiga fazer vocês entenderem isso aí. Tá, de certa forma, né, não importa. Importa é que, né, o pecado é o pecado de Sodoma e Gomorra, até por isso que fala sodomita, né? Porque vem de Sodoma e Gomorra, da cidade lá que tinha essas libertinagens lá, tá? Essa expressão passivo e ativo, né, é que agem com homem e dos que agem com mulheres, tá? Então aí vem essa expressão que ouvem aí, que eu também não entendia muito, né? O passivo e o ativo. E quero bater nessa tecla, tá? Que eu não vou falar o nome que eu falei, né? Que fez um post lá, né? Um pastor conhecido, né? E diz, né? Que podem ir até para um clube gay, mas para a igreja não. Então houve um pastor aí que deu um pano para manga aí, ele escreveu isso aí. Então é um pensamento errado? É um pensamento errado. Falei lá atrás, né? Eu não sei se eu li 1 Coríntios 1:27, mas eu quero ler porque é importante vocês guardarem. Não quero, eu gostaria que as pessoas entendessem que nós temos que respeitar e amar, tá? Nós temos que pregar, estamos aqui para pregar a verdade, mas independente de qualquer coisa, se a pessoa aceita ou não essa pregação, essa verdade, nós temos que entender que nós temos que amar, não maltratar.
tá? Então, em 1 Coríntios 1:27 fala: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Então, eu falei desse pastor que ele postou isso. Deus com certeza não se agradou, porque nós estamos lendo aqui em 1 Coríntios 1:27, né? Que Deus quer coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu conheço pastores que já foram homossexuais, hoje são convertidos, eu já tive até um blog falando sobre isso, né? Então, a gente tem que entender que tudo tem jeito nessa vida. Só basta a pessoa querer mudar o caminho, tá? Então tem que ter muito cuidado, respeitar muito a opção sexual de cada um, a escolha de cada um, tá? Nós estamos aqui para amá-los, tá? E não repudiá-los, tá? Então é muito importante pensar que para vocês não usarem a crença de vocês, né? Tá? Para atacar ninguém. Isso é muito importante, tá? É esse o problema das pessoas que se dizem cristãs. Elas estão usando a crença, né, uma concepção pessoal para atacar, uma mera concepção, né, pessoal para atacar. Então tem que ter muito cuidado. Eu falei, mas eu tinha anotado aqui, eu queria tanto ler, que eu falei que Satanás ele não é um inovador, né, mas é um imitador. Mas eu acho tão interessante que eu anotei, eu queria ler, né. Olha só que interessante. Se você ler lá em Apocalipse 2:3, vamos voltar, vamos pensar. Eu não sei onde está, mas vários lugares da Bíblia você vai ver. Apocalipse, então, tem vários versículos, tá? Não anotei, mas eu vou falar para vocês. Vocês sabem que Cristo está sentado sobre um trono, concorda? Tá? É bíblico. Tem vários versículos que falam, comprovando que Jesus está sentado num trono. Olha só como eu te falo que Satanás é imitador. Quer ver? Deixa eu ler Apocalipse 2:13. Fala assim, ó. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Então, Satanás também está entronizado. Tá? Ele também tem um trono. Então, ele também, nesse sentido, você vê como que pode comparar. Como ele é imitador de Deus. Olha só. Ai, gente, eu tive que parar um pouquinho aqui, senão até rasgo a Bíblia para procurar para vocês. Quer ver? Olha só em Apocalipse 2:9, ó. Quer ver, ó? Conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Então eu procurei isso aqui para mostrar para vocês. Satanás também tem igreja. Ele também discipula. Ó, outra aqui, quer ver? Em 2 Coríntios também 11:13, ó. Cristo designou, a gente sabe que Cristo ele designou o quê? Apóstolos, não foi? Né? Olha Satanás. Ele também designou, tá? Ele também tem seus apóstolos. Quer ver? Eu vou ter que ir lá, gente. Espera aí. Ai, gente, achei aqui, ó. Quer ver? Olha, 2 Coríntios 11:13, né? Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiro apóstolo de Cristo, tá? Olha só. Eles se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. Tá? E isso não é de admirar, olha só, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecido com um anjo de luz, tá? Então, muito cuidado, tá deixando bem claro que ele também tem apóstolo, ele também tem sinagoga, ele também está entronizado, né? Então, ele não tem esse negócio, ele vai se parecer realmente, ele vai até dentro do centro de macumba. Você acha que lá não tem o falar em línguas também? Tem, também, ele também usa. Ele também usa pessoas de dentro da igreja para falar em línguas. Satanás também fala em línguas, tá? Então tem que ter muito cuidado. Né? É tão interessante, eu que já frequentei centro espírita, eu falo para você, hoje quando as pessoas elas falam mal de uma manifestação, né, do Espírito Santo dentro de uma igreja evangélica, eu fico muito triste, porque é o poder de Deus ali.
E elas comparam como se fosse um centro de macumba. Eu vejo pessoas falarem, mas é igualzinho, se você colocar um crente caindo no poder de Deus, um crente rodopiando, você vai no centro de macumba, é igual. Não, gente, isso é uma imitação. Quem está imitando, é o Satanás que está imitando o Senhor. É Satanás que está imitando o poder de Deus. Tá? Se tem pessoas que são endemoniadas e falam em língua, é Satanás que faz com que elas falem em língua. Tá? Elas não se santificam e falam em línguas. Então não é que o evangelho está copiando, tá, um candomblé, uma quimbanda, não. É a próprio demônio que é imitador de Deus. Então o poder de Deus age dessa forma. Então cuidado, vigia, não fale mal de ministério. Se vocês não querem, não gostam desse tipo de manifestação, busque um ministério menos, entendeu? Pentecostal, menos pentecostal, né? Que não tem essa força do pentecostal, tá? Agora, respeite todos os ministérios, em nome de Jesus, porque isso é um pecado seríssimo, vocês estão pecando contra o Espírito Santo. Não, vigia, porque vocês estão pecando contra o poder do Espírito Santo, é uma coisa muito séria. A pessoa que não conhece ainda peca, eu até vou entender, tá? Mas a pessoa que conhece a Deus e peca, esse é um pecado contra o Espírito Santo, porque essa pessoa conhece o poder de Deus e ela tem coragem de falar que ali não é Deus que está operando. Então, vigia. Então, como eu falei aqui, vou repetir de novo, Satanás, ele não é idiota, tá? A ponto de ignorar a figura de Jesus Cristo. Ele não é imbecil, tá? Muito pelo contrário, tá? O evangelho, né? Ele vai reconhecer o evangelho como sendo o melhor homem que já viveu. Ele vai reconhecer isso, porque ele não é doido. Porque a partir da hora que ele ignora Jesus, as pessoas vão abrir o olho. Então, muito pelo contrário, ele vai reconhecer realmente, sendo um homem, o melhor homem que já viveu, é igual o próprio espírita, né? Que foi um homem, né? Que foi se purificando, né? Se aperfeiçoando, né? Eles falam essa palavra. Se aperfeiçoando, ele mesmo se aperfeiçoou. Cada reencarnação que esse homem passou, ele foi se aperfeiçoando, ele conseguiu, né? Então não dá a honra e a glória para o Senhor Jesus, mas ele sempre fala que a salvação você também pode alcançar se você conseguir se aperfeiçoar como Jesus se aperfeiçoou. Então eles enrolam de uma tal maneira, negando o sacrifício de Jesus Cristo, tá? E acaba vocês acreditando que vocês também vão conseguir, né? Se aperfeiçoar, não depende do sacrifício do Senhor Jesus, tá? Então eu não quero nem passar para esse outro lado aí, que essa aí é outra questão, tá? Então tem muito cuidado. Quem tem, né, ou já ouviu falar dessa Bíblia aí, tá? Essa LGBT aí, né? Saiu do armário, acho que é isso o nome, tá? Não tem interesse, gente, em comprar, não gaste seu dinheiro em ler, não tem necessidade, tá? Vamos só pregar a Bíblia. Não precisamos comprar uma Bíblia LGBT para ficar refutando uma coisa. É tão absurdo. Eu tenho certeza que Deus não ia querer que eu comprasse uma Bíblia, colocasse aqui numa escrivania para ficar falando. Tanto que eu falo para vocês, eu tinha a Bíblia da Testemunha de Jeová aqui, que eu fazia isso. Deus mandou eu queimar as Bíblias da Testemunha de Jeová. Por quê? Eu tinha, porque eu achava que me ajudava. Tudo bem, tem internet hoje, mas muitas vezes você quer a Bíblia. Eu botei fogo nas Bíblias da Testemunha de Jeová, porque como eu falei, já fui uma Testemunha de Jeová. Então eu tinha na minha casa essas Bíblias. Eu tinha até 4 Bíblias, 5 Bíblias. E foi ficando. Esses dias mesmo, há pouco tempo, deve ter uns 2 meses, Deus falou, você vai pegar essa Bíblia, jogar na churrasqueira e meter fogo. E eram Bíblias boas, assim, capa de couro, caras. Aí eu fiz isso, tá? Então, cuidado, não tenha essa curiosidade, tá? Então, vamos ler mais um pouquinho aqui, ó, 2 Coríntios 4:3, que fala, ó, o Deus deste século, Satanás, claro, cegou os entendimentos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, tá? Lucas 13:3 também fala, ó, de modo nenhum eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer com eles como eles morreram.
tá? Então tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento. Mas também tem que deixar bem claro que Deus, ele não se agrada com a morte do ímpio. Tá lá em Ezequiel 33:11. Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse, tá? Então Deus não se agrada, isso é fato. Mas se não parar, não se arrepender, não tem jeito. Tá, então eu comentei com vocês, né, que dentre essas coisas todas que foi falado aqui, a outra pregação que foi, né, removida do YouTube, tava boa, dava para ter um entendimento legal sobre isso. Mas aí Deus mandou retirei, porque eu tive uma opinião minha, e aqui não tô para ter opinião minha, aqui quem fala que é Deus, então eu não posso ter uma opinião própria, não posso, tá? Então, o que eu achava, de repente, não tão grave, eu agora já acho, que Deus não se agrada. Agora, com relação, né, juridicamente, um casamento, né, que eu tô falando tanto, a gente vê o casamento hétero, né, o casal, o marido morre, a esposa tem direito de uma pensão, né, e eu entendo, eu tô dando uma opinião minha, não sei o que Deus acha dessa opinião, mas eu tô falando, tomara que Deus não esteja contra, eu só tô querendo apaziguar a situação, gente, porque senão as pessoas que são LGBT ouve essa pregação e fala, nossa, essa mulher pegou pesado. Eu entendo, tá? Que eu tô falando Leila, que juridicamente tem direito, sim, eu acho que tem, não sei se já tem essa lei, essa pessoa recebeu uma pensão, porque de certa forma essa pessoa vai viver, né, como um casal, e ali, né, como é que de repente a pessoa morre, passou anos ali cuidando uma da outra e não tem direito. Então eu entendo, tá, que da mesma forma que o hétero tem, né, eu acho que a pessoa que tem uma relação, né, contrária à vontade de Deus, isso está sendo tá bem claro, tá? Não concordo de jeito nenhum. Adoção, tá? Não concordo. Adotar uma criança, de jeito nenhum. Mas, juridicamente, ter os mesmos direitos, tá? De um casal normal, que eu falo, hétero, tá, gente? Não tô falando que um LGBT não é anormal como pessoa, tá? Mas a atitude diante da palavra, tá? É anormal, Deus não se agrada, ele chama de, né, de sujeira, né? Ele fala que é imundo diante dos olhos dele, então eu não posso falar o contrário. Tá? Então eu respeito a decisão de cada um, a escolha de cada um. Eu quero deixar bem claro isso aqui, tá? Tanto até o Papa Francisco, né? Ele defendeu, né, a união civil homossexual. Isso acho que tem até um bom tempo. Isso não foi agora, não. Eu lembro que ele chegou a dizer que os homossexuais têm direito, olha só, a ter uma família. Aí a família que eu entendo seria ter filhos. Aí eu já não concordo, tá? Aí tá, porque ele chegou a falar que são filhos de Deus. Eu vou ser sincera, eu também não concordo, porque são criaturas. Filhos é aqueles que obedecem e praticam a palavra de Deus. Então, isso que o Papa Francisco falou também, que defendeu, tô fora, tá? Então, eles não têm direito a adotar uma criança, de forma nenhuma, tá? Então ele chegou a falar que ninguém pode ser expulso de uma família, né? Dizendo que a vida dessas pessoas não pode se tornar impossível, né? Por esse motivo. Foi o que ele falou, não são palavras minhas. Mas eu concordo, entre aspas, eu concordo que eles podem ter um direito, né, direito jurídico, né? Mas nunca ter um direito a adotar uma criança. Isso não é bíblico de jeito nenhum, tá? Não concordo com isso. Família é homem, mulher e os seus filhos. Isso seria uma família. O outro seria o quê? 2 amigos, 2 amigas, tá? Não uma família. Agora, juridicamente, se casar, né? Então, para mim, agora receber a bênção de um pastor, a bênção de um padre, aí é demais para minha cabeça, né? Então, eu lembro que eu li essa matéria, né? Que o
O Papa Francisco falou isso, né? Que já havia pronunciado a favor da união civil, né, quando ele servia como, acho que era arcebispo lá em Buenos Aires. Ele tinha falado sobre isso. Você vê, então foi bem antes dele se tornar Papa, né? Nessa ocasião ele até saudou tais uniões, olha só, hein? Como uma alternativa ao casamento gay, né? Mas se opôs ao casamento em si. O que ele quis dizer? Que ele adotou a ideia de casar, de ter os mesmos direitos jurídicos. Eu não sei se foi bem assim, mas o casamento em si. O que eu acho que é o casamento em si para ele? Que seria receber a bênção. Não sei, não tenho informação disso, tá? Mas eu acho que a Igreja Católica ainda não tá fazendo essa besteira, não sei. Agora, o casamento no cartório, né, para receber os direitos, aí eu já também, como eu te falei, não vai fazer diferença para mim e nem para ninguém, tá? Eu acho que a pessoa ela tem só que respeitar a escolha de cada um e que essas pessoas também possam ter os mesmos direitos legais que um casal normal tem, tá? Como eu tô falando aqui, né? Eu acho assim que teria que fazer uma lei, né, de união civil deles lá, né? Eles tendo o direito de ser coberto, né, legalmente. Eu concordo com isso aí, tá? Enfim, gente, o que eu concordo, o que eu não concordo também não vem ao caso. O que interessa é a palavra de Deus e eu tô aqui para pregar, tá? Eu quero o melhor para todo mundo. Só que o melhor para todo mundo não é nesse plano. É a hora que sair daqui. Aí não tem nada que possa resolver, tá? Então eu quero que vocês ouçam com carinho essa pregação, tá? Passe para frente a pregação, já que vocês não conseguem chegar perto da pessoa, falar sobre o assunto, né? É difícil mesmo, muitas vezes, abordar uma pessoa que está com esse pensamento. Eu tenho muita gente aqui, muita mesmo, com pessoas com esse problema, que já chegou perto de mim, não sabe o que fazer, tá? Com pensamentos e complicado, tá? E eu tô tentando ajudar em oração, buscando a Deus por essa pessoa, porque não é fácil, tá? Tem pessoas que não têm coragem de falar para a família, elas querem sair dessa situação, mas não estão conseguindo. Tem muita gente mesmo, gente, mas não dá brincadeira não, tá? Então, busque passar para frente a pregação, tá? Deus abençoe aí, fique na paz, até semana que vem, se assim Deus permitir, tá? Fica com Deus, beijo.